Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A você que nos acompanha nesta santa celebração, transmitida diretamente da Igreja Matriz de Santa Luzia, em Samambaia, no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Intenções da Santa Missa. Pelos nossos irmãos falecidos: José Vieira de Oliveira, Maria do Rosário, Brás Teixeira, Albino Teixeira, Altino Alves Gomes. São Carlos Luanga e seus companheiros e mártires. Eram jovens e leigos. Foram perseguidos pelo rei de Uângada. Sofreram as mais terríveis torturas até a morte. Quase todos queimados vivos. Perseveraram na fé e não temeram aqueles que os ameaçaram e os martirizaram. Unidos na prece, rezemos pelos povos africanos, povo irmão, para que vençam suas dificuldades e alcance a paz. Com muita alegria e sobre a luz do Espírito Santo, iniciemos a nossa santa celebração. Todos reunidos na casa de Deus, cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. No meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A você, meu irmão, minha irmã, internauta, nossa saudação amiga, a nossa saudação fraterna, a você e também a sua família, e o nosso muito obrigado por você estar abrindo as portas da sua casa, do seu coração, da sua vida, para acolher a palavra de Deus. Contamos com a sua participação, a sua colaboração em nossas transmissões. Você que está ao vivo, através do Instagram, faça aí a sua participação, colocando a sua intenção, colocando o seu nome, o local de onde você participa da Santa Missa conosco. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que todo esse trabalho de evangelização através das redes sociais estão sendo feitos para cada um de vocês. Nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Cantemos pedindo perdão de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade,
piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, a Igreja nos pede para rezarmos pelos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, convalescendo em suas casas ou mesmo nos hospitais. Por isso, meu irmão, minha irmã, que ao final da Santa Missa, nós estaremos dando uma bênção toda especial aos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, também aos profissionais da saúde, e abençoando também os medicamentos e abençoando a água. Então já vá preparando aí na sua casa a água que será abençoada, também os medicamentos e as pessoas enfermas que nos acompanham através das nossas redes sociais. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos neste momento abrir o coração para acolhermos a palavra de Deus. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonheis do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo,
mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor. Glórias a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, Para vós eu levanto os meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para Deus vós eu levanto os meus olhos. vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento, vida, vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele aqui está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, a nossa saudação amiga a todos os irmãos de longe e de perto que participam da Santa Missa conosco através das redes sociais e a tecnologia a serviço da liturgia. A você, meu irmão, minha irmã internauta, você que reza conosco através da rede mundial de computadores, você que está ao vivo através do Instagram,
coloque aí o seu nome, coloque também a sua intenção, o local de onde você participa da Santa Missa conosco, para que ao final da celebração possamos colocar nas mãos de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência e Santa Luzia, todos os vossos pedidos, todas as vossas necessidades. E hoje nós somos convidados, convidadas a rezar por todos os irmãos e irmãs que se encontram enfermos, convalescendo em suas casas e também nos hospitais. Vamos rezar também por todos os profissionais da saúde, os nossos bons samaritanos que cuidam de cada um de nós sem fazer distinção de pessoa. E você que está conosco através do Facebook também, participe da Santa Missa, faça aí o seu comentário, coloque o seu nome, de onde você está nos acompanhando. Você que está conosco no nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, dar o seu like ou dislike, ativar o sininho para que você possa receber novas publicações, para que assim você fique atualizado com a palavra de Deus. Lembro a todos, meu irmão, minha irmã, que no dia de hoje as igrejas reabriram as suas portas para as missas presenciais. Então, a partir de hoje, nós estamos até o dia de sábado, através da rede social, mas também aqui ao vivo na Santa Luzia. Já a partir do próximo domingo, nós vamos começar a transmitir apenas a missa dominical. Então, já na próxima segunda-feira, a missa que é transmitida simultaneamente pelas redes sociais vão deixar de ser transmitida. Mas por quê? Porque a nossa pastoral da comunicação tem poucas pessoas. Hoje, por exemplo, tem apenas 2 pessoas atrás das câmeras nos ajudando. E nós precisamos entre 15 e 20 pessoas para poder nos ajudar, assim fazer o revezamento. Porque os nossos irmãos e irmãs, eles trabalham, então eles têm que correr também atrás do ganha-pão. E por que o padre está dizendo isso? Porque muita gente vai reclamar depois, né? A partir de segunda-feira, alguém vai criticar, tiraram as missas, agora não tem mais missa, é só no domingo. Mas não é porque nós queremos, meu irmão, minha irmã, é por falta de pessoal. Por isso que o padre está sempre insistindo, você tem o dom, venha nos ajudar, venha fazer parte desta família chamada Pastoral da Comunicação. Vamos levar a palavra de Deus a tantos cantos e recantos. Nós precisamos muito da sua ajuda. E desde já, nós agradecemos o seu sim generoso. Hoje a igreja, ela está pautada em cima de um tema chamado encorajamento. Isso mesmo. As leituras de hoje falam sobre esta palavra, encorajar-se. Não é fácil. Quantas pessoas, elas fraquejam diante das dificuldades. Então, para entendermos um pouquinho as leituras que nós acabamos de escutar e que trata deste tema chamado encorajamento, eu vou contar para vocês uma pequena historinha que vai ajudar você a entender o tema das leituras de hoje. Havia uma jovem entre 20 e 22 anos que ficava sempre reclamando da vida. Qualquer coisa era motivo para reclamar. Se fazia sol, reclamava. Se chovia, reclamava. Se fazia frio, reclamava. Se fazia calor, reclamava. Era uma reclamação só. Então ela fazia muita tempestade em copo d'água. E o pai dela era um mestre, um chefe cozinheiro, muito respeitado, um profissional de primeira linha. E vendo a filha reclamando dia após dia, ele então chamou ela até a cozinha. Pegou 3 panelas e colocou água para ferver nas 3 panelas. E deixou lá mais ou menos uns 15 minutos fervendo, e quando a água estava bem quente, ele desligou o fogo, e em uma das panelas ele colocou uma cenoura,
Na outra panela ele colocou um ovo e na outra panela ele colocou alguns grãos de café. Esperou 5 minutos e pediu para a filha examinar. E a filha então olhou para a panela que estava a cenoura e disse: papai, a cenoura quando entrou na panela estava dura, agora ele está bem macia, bem molinha. O ovo, ele era mole, colocado dentro da água quente, ele endureceu. E os grãos, ao encontrar-se com a água quente, ele então produziu um sabor. E o pai disse: muito bem, você observou muito bem. Assim somos nós. Tem pessoas que se parecem com a cenoura, tem pessoas que se parecem com o ovo e tem pessoas que se parecem com o café. Por exemplo, aquelas pessoas que se parecem com a cenoura são pessoas rígidas, severas, firmes, mas quando vem um problema, vem uma dificuldade, principalmente uma doença grave, a pessoa prostra, ela cai, fica mansinha, parecendo um cordeirinho. Já outras pessoas se parecem com o ovo, são pessoas dóceis, pessoas amáveis, pessoas sensíveis, pessoas de um coração generoso, mas quando acontece uma adversidade na vida, principalmente a perda de um ente querido, mas muito querido mesmo, a pessoa se fecha, a pessoa se tranca e o seu coração fica um coração duro, um coração impermeável. E já outras pessoas são como o grão de café. Quando encontra a adversidade, em vez de reclamar, em vez de murmurar, ele vai transformar aquilo em um agradável sabor. E aí o pai perguntou para a filha e pergunta para você também: você, meu irmão, minha irmã, a sua vida se parece com a da cenoura? A sua vida se parece com o ovo ou se parece com o café? As leituras de hoje falam sobre isto. Veja que na primeira leitura de hoje, nós encontramos Paulo. Paulo está na prisão em Roma, porque antes dele ir para o cárcere, ele ficou por 2 anos em prisão domiciliar, e agora ele está realmente no cárcere, ele está esperando a morte, ele vai ser degolado. Então nós estamos aí provavelmente no ano 67 da nossa era cristã. Timóteo era o seu filho na fé, como ele coloca no texto de hoje. Porque Timóteo, ele foi criado pela mãe e pela avó. A mãe que se chamava Eunice e a avó que se chamava Lóide. Então Timóteo, ele teve uma convivência com Paulo por mais ou menos 15 anos. Por isso que Paulo o ordena presbítero, o ordena padre e o coloca à frente da comunidade de Éfeso. E quando Paulo está lá da prisão, no cárcere, esperando a morte, ele escreve para Timóteo, porque Timóteo estava enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades, muitas perseguições na igreja de Éfeso. E aí o que faz? Ele relata para Paulo, e Paulo da prisão escreve a cartinha de hoje para ele. Veja bem, Paulo na prisão, Paulo sabia que seria degolado, mas Paulo era um homem tão cheio de Deus, um homem que se parecia com um café, ele transformava a adversidade em uma santidade, em uma bênção de Deus, que ele encontra forças para estimular Timóteo a ficar firme na fé, a ser perseverante e não deixar com que a adversidade do momento atrapalhasse a missão dele. E veja como Paulo termina a primeira leitura de hoje. Aí no versículo 12, ele vai colocar o quê? Sei em quem depositei a minha fé, sei em quem acreditei. Meu irmão, minha irmã, a primeira leitura de hoje nos ensina que nós temos um Deus que está sempre presente na nossa vida, nos momentos bons, nos momentos difíceis, Deus sempre caminha conosco. Então, quem tem Deus caminhando consigo e dentro de si,
não conhece adversidade, não conhece problema, não conhece provação, não conhece perseguição. Mas aquele que está cheio de Deus, ele vê naquela situação adversa o amor de Deus, a bondade de Deus. E por que ele vê isto? Porque ele vê que na provação, na dificuldade, ele vai configurando a sua vida à vida de Cristo Jesus. Porque ele está sentindo ali que ele está carregando a sua cruz, e esta cruz vai levá-lo para a vida eterna. No Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus neste debate com os saduceus, porque no tempo de Jesus haviam os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas com uma particularidade. Aqueles rabinos judeus farisaicos, eles acreditavam na ressurreição corporal, que a pessoa, ela ressuscitava corporalmente do jeito que ela é aqui neste mundo. Inclusive, se ela tinha alguma enfermidade, ela iria ressuscitar com esta enfermidade. E havia os gregos naquela época, e os gregos, eles pregavam o quê? A imortalidade da alma. E no caso dos saduceus, eles não acreditam na ressurreição. E Jesus, ele fala sobre a ressurreição, por quê? Porque a ressurreição dos mortos é o cerne do cristianismo. Por isso que Paulo, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, Paulo vai dizer o quê? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então o cristianismo está centrado na ressurreição dos mortos. E os saduceus, eles vão pegar a lei mosaica para poder questionar, para poder afrontar Jesus acerca do tema da ressurreição. E aí eles vão pegar um relato que você encontra lá no livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 8, que fala do levirato, a lei do cunhado. Era uma lei que dizia o seguinte, por exemplo, a pessoa casava, né? E aí o marido vinha a falecer e não tinha filhos. Então, o irmão daquele homem que morreu devia casar-se com a viúva, e o filho que nascesse da relação dos dois não era filho do irmão que casou com a viúva, mas era filho do falecido, para poder assim continuar a descendência. E aí você vai falar, padre, mas nos 10 mandamentos não tem a lei do levirato. Não. Porque os 10 mandamentos, meu irmão, minha irmã, ele foi alargado. Os 10 mandamentos se transformaram em 613 leis, em 613 regras, em 613 prescrições. Eram 248 permissões e 365 proibições. Havia mais proibição do que permissão. Então era muita lei. E uma das leis era justamente essa, a lei do levirato, que nós encontramos lá no livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 8. Então o que acontece? Os saduceus, presos à lei mosaica, né? Porque eles achavam que a lei salvava, e aí eles vão confrontar Jesus, porque para eles não havia ressurreição. E aí Jesus então mostra para eles o quê? A diferença entre a vida terrena e a vida espiritual. Ou seja, na vida terrena nós temos o quê? Provações, temos perseguições, sofremos a tentação, principalmente a tentação do pecado. Mas tudo isto, gente, é voltado para a carne. E quando nós morremos, a carne acabou, ela vai morrer. Os seus desejos, as suas paixões, os seus pecados vão morrer. Mas o espírito, ele volta para Deus. Por isso que Jesus vai dizer, nós seremos como anjos, ou seja, estaremos configurando a nossa vida à vida de Deus, à vida espiritual. Depois, se você quiser entender um pouquinho isso que o padre acabou de falar, quando você puder, leia ali Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 23.
Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 23. Porque ali Paulo, ele vai mostrar o quê? Os frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. Então aí você vai entender o que significa a vida terrena, aquilo que o ser humano está sujeito dia após dia, e a vida espiritual. E é esta vida que nós temos que buscar. Por isso que Paulo, lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, vai dizer o quê? Aspirai às coisas do alto, não às coisas de baixo, as coisas da terra, as coisas materiais. Então, um verdadeiro filho de Deus é aquele que busca a sua ressurreição. Padre, mas quando começa a ressurreição? No dia do nosso batismo. No dia que nós fomos batizados, naquele momento em que o padre, ou o diácono, ou o bispo jogou a água na minha cabeça e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento eu fui crucificado com Jesus, eu morri para esta vida, eu morri para o pecado. Mas no momento em que a vela foi acesa no círio pascal, Cristo, luz do mundo, começou a minha ressurreição. E no dia da minha morte, eu lá deitado no caixão, as velas do lado, vem o padre jogar a água benta sobre o meu corpo e as velas acesas ali ao lado do caixão, simbolizando o quê? A plenitude do batismo, porque é o meu encontro definitivo com Cristo Jesus, o autor do batismo, e também a plenitude da ressurreição. Então nós temos o símbolo do batismo ali, quando nós nascemos para Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, e no dia da nossa morte, quando nós renascemos para Deus. Por isso que o padre não gosta de usar a palavra falecimento, mas nascimento para Deus, nascimento para Cristo. Porque no dia da nossa morte, morreu o corpo, mas espiritualmente eu nasci para Cristo Jesus. Porque a nossa fé está pautada na ressurreição dos mortos. A igreja no dia de hoje também, ela celebra a memória de mártires africanos. São Carlos Luanga, ele e 21 companheiros, eles foram perseguidos por um rei que se chamava Rei Muanga. Eles eram africanos, e estes africanos, eles então vão fazer o quê? Eles vão ser convertidos por padres brancos, missionários europeus. E eles, ao conhecer Cristo Jesus, eles vão perceber que o rei Muanga estava fazendo o quê? Praticando a escravidão e também praticando a pederastia. E eles vão denunciar, por isso que eles vão ser perseguidos. E muitos desses africanos, São Carlos Luanga e seus 21 companheiros, muitos deles serão decapitados e outros vão morrer queimados vivos. Isso entre o ano 1885 e 1886. E aí, eles então, em 1964, o Papa Paulo VI vai canonizá-los. Então foram pessoas que deram a sua vida por causa do nome de Jesus, por defenderem a justiça. Então, eles são pessoas modelo de coragem, modelo de resistência, modelo de perseverança. E nós lembramos também de uma famosa santa contemporânea deles, só que ela era do Sudão, também africana, Santa Josefina Baquita, que em 1882, ela conheceu a sua liberdade definitiva. Ela que foi vendida como escrava por traficantes sudaneses por 5 vezes, foi uma pessoa espancada barbaramente, ela sofreu muito, até que ela foi vendida para um cônsul italiano, e ali ela foi evangelizada, e ela então conheceu a salvação, a liberdade. Santa Josefina Baquita, no seu tempo, ela conheceu aquilo que Paulo nos ensina na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então,
São Carlos Luanga e seus 21 companheiros e Santa Josefina Baquita, eles deram testemunho do que significa a ressurreição. Eles enfrentaram o sofrimento desta vida, as perseguições, as tempestades, as provações, mas eles foram firmes, eles resistiram, eles fizeram o que Paulo diz no final da primeira leitura de hoje: sei em quem depositei a minha fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, nada de fraquejar na fé, nada de fraquejar na esperança, porque Deus é aquele que caminha ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando. O verdadeiro cristão é aquele que é corajoso, é aquele que é destemido, porque ele carrega dentro de si Cristo Jesus ressuscitado, vitorioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos apresentar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. O Senhor nos envolve em seu amor e nos dá paz. Junto dele, nossa vida torna-se plena e de nada mais precisamos. Confiantes a Ele, supliquemos rezando: Senhor, Deus de misericórdia, atendei-nos todos. Senhor, Deus de misericórdia, atendei-nos. Guiai vossa Igreja em sua missão, para que seja cada vez mais fiel ao Evangelho e alcance a santidade. Nós vos rogamos confiantes. Senhor, Deus de misericórdia, atendei-nos. Fortalecei a vida dos cristãos na busca do bem, na prática da justiça e no relacionamento fraterno. Nós vos rogamos confiantes. Senhor, Deus de misericórdia, atendei-nos. Ajudai os casais a viver com alegria a vida matrimonial e que no diálogo, no perdão, superem suas dificuldades. Nós vos rogamos confiantes. Senhor, Deus de misericórdia, atendei-nos. Ó Deus, aceitai o que vos apresentamos em nossa prece, na certeza de recebermos nossa salvação e vosso auxílio nesta vida, por Cristo vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Momento do ofertório, meu irmão, minha irmã, um momento onde nós somos convidados, convidadas a colocar aqui no altar do Senhor todas as nossas preocupações, as nossas provações, as nossas dificuldades. Você que está sofrendo por causa da enfermidade, seja ela física ou espiritual, coloque aqui no altar do Senhor. Deixe Ele tomar conta, meu irmão, minha irmã, da sua vida, do seu sofrimento. Jesus é aquele que torna o nosso fardo leve, fácil de ser carregado. Por isso, deposite aqui no altar do Senhor tudo aquilo que você traz no seu coração. E aproveito para pedir a sua ajuda para a nossa comunidade paroquial de Santa Luzia, aqui em Samambaia, no Distrito Federal. Seja um dizimista, seja um doador, seja um ofertante. Você pode devolver o seu dízimo, dar a sua oferta, fazer a sua doação de dois modos: vindo pessoalmente aqui na Secretaria Paroquial, no horário comercial de terça a sexta, das 8 às 11h30, ou na parte da tarde, das 14 às 17h30, e aos sábados, das 8 às 11h30 da manhã. Ou, se você preferir, você pode fazer através das nossas 3 contas bancárias, que a Pastoral da Comunicação vai disponibilizar para você ao final deste vídeo. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, a missão evangelizadora não pode parar. Nós precisamos muito da sua ajuda, nós precisamos muito da sua colaboração. Lembre-se que a igreja pertence a todos, então a responsabilidade da manutenção da mesma é de todos. E desde já nós agradecemos muito a sua generosidade para com a nossa comunidade paroquial. Lembrando que o pouco com Deus se torna muito, mas o muito sem Deus se torna pouco. Cantemos o canto do ofertório. Venho, Senhor, minha vida oferecer, com
como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os apresentamos, ó Pai, nossas oferendas e vos suplicamos humildemente, assim como destes a vossos mártires a força de preferir a morte ao pecado, fazei-nos inteiramente dedicados ao serviço do vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por São Carlos Luanga e seus 21 companheiros mártires que confessaram o vosso nome e derramaram seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustentai a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso administrador diocesano, os bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, especialmente José Vieira de Oliveira, Maria do Rosário, Brás Teixeira, Albino Teixeira, Altino Alves Gomes, 6 anos de nascimento para Cristo, Padre Alberto, Irmã Maria José, Padre Catel e tantos outros, parentes, amigos, pessoas queridas, pessoas inesquecíveis, pessoas que estão junto de Deus, intercedendo por cada um de nós e nos pedindo para sermos corajosos, destemidos e que não fraquejemos diante das dificuldades que muitas das vezes a vida nos apresenta. No instante de silêncio, vamos fazer memória de nossos entes queridos. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui chamada carinhosamente de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, com São José, seu castíssimo esposo, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, Santo Antônio Maria Zacaria, São Carlos Luanga e seus 21 companheiros, Santa Josefina Baquita, com os santos apóstolos, dentre eles Pedro e Paulo, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão, minha irmã, um dos frutos do Espírito Santo é justamente a paz. Vamos juntos, a uma só voz, rezar por esta paz, porque a paz, ela transforma o ser humano de dentro para fora, e que esta paz chegue e permaneça no seu coração, na sua vida, na vida da sua família, lá no seu local de trabalho, e que nós possamos irradiá-la por toda parte, por onde for. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados, as convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Faça também, meu irmão, minha irmã, a sua comunhão espiritual. Quanto amor existe nesse altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração, e em cada detalhe veio preparar flores para enfeitar, velas para iluminar, tudo enfim para celebrar. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis o milagre desta comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis o milagre dessa comunhão. Oremos, irmãos e irmãs. Participamos, ó Deus, da Eucaristia, comemorando a vitória de vossos mártires.
Fazei que os mesmos sacramentos que lhes deram a força de suportar as torturas nos tornem constantes na fé e na caridade em meio a todas as provações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora acompanhar os informes paroquiais. Amados e queridos irmãos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente, principalmente os que nos acompanham nas redes sociais. Hoje estava conosco a Ana Beatriz. Pede pela saúde de seus irmãos Luzia, Celina, Francisca, Lourdes. Também pelo padre Fabrício de Itapera, na Paraíba, pelos padres Francisco e Padre Antony, e pelos padres de nossa arquidiocese e por sua família. Tânia Isabel pede oração pelo emprego de seus netos, que está assistindo do Piauí. Teresina. Roberto, na quadra 310, pede pelo falecimento de seu pai, Simundo Alvino Gomes, pela saúde de seus filhos, netos e todos os seus familiares. A Sandra Matos, na quadra 506, pede pela saúde de sua família, pelo retorno das nossas igrejas com as santas missas, pela saúde e recuperação de Severina e Tereza Marques e pelo fim da pandemia. Carolina Carvalho, na quadra 320, em agradecimento pela saúde de seu padrinho Wilson, que recebeu alta do hospital e está se recuperando em casa. Também pela proteção e saúde de sua família e de todos. Sofia Loren. Sofia Loren pede oração e cura pelo mundo inteiro. A Leia, na quadra 108, pede oração por saúde de Claudinha. Maria do Socorro, Bernadette, por todos os enfermos, pela alma de Antônia Alves no seu 6º dia de falecimento. Neuza Reis pede oração e pela paz no mundo inteiro. Raimunda Cunha pede proteção para sua filha Vanessa, por todos os trabalhadores e principalmente os que trabalham na área de risco, por toda a sua família e pelos enfermos do mundo inteiro. Renata Mendonça pede pela saúde de sua família, a sua comadre Margarete, a sua sobrinha Bela e pelo aniversário de 2 anos de sua filha e de seus afilhados. Nós agradecemos a todos que participam conosco todos os dias dessa celebração. Lembrando, como o Padre Francisco falou, nós vamos continuar com as celebrações nesse horário, todos os dias às 9 horas, até sábado. Porque a partir de domingo, nós teremos as missas dos seus horários tradicionais. 7h30, Capela São José Operário, na quadra 508. 8h30, aqui na Matriz de Santa Luzia, na quadra 304. 9 horas, lá na Capela Santo Antônio Maria Zacaria, na quadra 104. E 10 horas, na Capela Mãe da Divina Providência. Essas são as missas da manhã. 17 horas, lá na Capela São José Operário, na quadra 508. E às 19 horas, aqui na Matriz Santa Luzia, da quadra 304. Então, muitas estão com dúvidas sobre o decreto da nossa arquidiocese. Lembrando a todos, primeiramente tem que partir de você a consciência, né? De você pode ou não participar, se você está ou não no grupo de risco. As portas da igreja vão estar abertas, né? Então vai de acordo com a sua consciência de vir participar ou não. Nós, da nossa parte, vamos tomar todos os cuidados para que nós possamos ter as celebrações e preservar todos deste coronavírus. Nós agradecemos a todos. Próximo sábado agora, o ECC está promovendo Drive Tour Solidário.
Este drive-thru solidário vai ser para arrecadação de alimentos e roupas e agasalhos para os assistidos dos vicentinos, nossos irmãos que passam necessidade. Então você que possa nos ajudar, pode fazer a sua doação, vai ser de 8 da manhã até as 17 horas. Vai estar uma equipe do SCC e também do EAC, que vai estar participando. Alimento, roupa, agasalho, possa passar, você pode só passar e deixar, não precisa nem entrar na igreja. Nós vamos agradecer muito, porque são mais de 50 famílias assistidas, sem contar aquelas famílias que vêm aqui todos os dias precisando de uma cesta básica, e a igreja simplesmente, às vezes pode não ter aqui, mas a gente encaminha para os coordenadores vicentinos para que possam receber a cesta básica. Próximo sábado, a Capela do Oratório, né? A Vilani vai estar aqui com o pessoal do Oratório de Nossa Senhora, às 9 horas da manhã. Então nós convidamos todos que são da Capela do Oratório para que possam vir participar conosco ao vivo aqui na igreja da Santa Missa, né? Que vai estar aqui com o padre, vai receber a bênção especial do padre. Então venha participar conosco, você e sua família, neste sábado agora, né? Então a gente agradece a todos vocês. Nosso muito obrigado. Lembrando, nós estamos com a rifa de 2 celulares que vai ser sorteado no dia da festa de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Se você deseja comprar, é apenas R$3. É só procurar aqui na Secretaria Paroquial ou então nas nossas redes sociais. Desde já, nosso muito obrigado. Muito bem, nós é quem agradecemos e quero convidar o Leandro, né, aqui para poder, em nome da Pastoral da Comunicação, vamos chegar aqui mais perto, para que todos lá de casa possam ver e assistir. Aqui está, Leandro, a doação de um notebook, né, para a Pastoral da Comunicação. A Pastoral da Comunicação já ganhou a câmera digital, precisava do notebook, e ontem, né, uma pessoa, ela fez a doação de um notebook zerinho, e a pessoa pediu para não se identificar. Parabéns, você está vivendo aquilo que nos ensina o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 3. Aquilo que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Que Deus abençoe você e que Deus restitua a sua generosidade, que será muito bem utilizado para os nossos trabalhos de evangelização. Todas as vezes que você estiver assistindo às missas transmitidas, você vai ver lá que tem uma parcela também do seu trabalho, da sua generosidade. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, e em nome da pastoral, nosso muito obrigado. Ficou feliz? Muito feliz. Nossa, nós já agradecemos muito. A nossa pastoral, ela já existe há um bom tempo, né? Mas nesses dias, né, Padre, nós trabalhamos muito, graças a Deus, conseguimos chegar até agora e chegar até vocês a mensagem de Cristo, né? Que a gente agradece assim demais. Nós estamos montando essa pastoral novamente e nós queremos fazer todos os dias para chegar essa missa até a sua casa. Mas para isso, hoje só está eu e Tainara. A Lana precisou ficar com os filhos hoje porque a secretária dela não estava bem e ela não pôde vir, né? Mas eles também trabalham, todo mundo sabe o trabalho. Tainara vai voltar daqui uns dias a dar aula, como ela é professora. Se puder, nos ajude, né? Para que nós possamos fazer o revezamento e todos os dias possa chegar essa missa na casa dos nossos irmãos e irmãs, né? Você que está aí do outro lado sabe, nós já temos equipamentos, agora faltam pessoas. Mas também, Padre, eu gostaria de fazer um outro pedido. Posso fazer? Sim. Gente, você sabe que no mês de abril foi uma dificuldade para pagar as contas, não foi, Padre? No mês de maio, graças a Deus, melhorou bastante, né? Mas nós precisamos de ajuda de vocês, porque ainda nós estamos começando o mês e nós precisamos de 6 termômetros desse de testa. E precisamos de doação. Cada termômetro está em média de R$400. O mais barato nós conseguimos, viu, Padre? Nós precisamos estar em média de R$400. Você que está aí do outro lado, que quer nos ajudar, possa doar um termômetro. Nós agradecemos muito. Nós vamos fazer aqui a nossa parte. Mas se você puder nos ajudar, também nós agradecemos. Principalmente o álcool, também as máscaras nós vamos precisar. Possa fazer sua doação e deixar aqui na Secretaria Paroquial.
O Padre Francisco, ele simplesmente se preocupa muito com as dívidas da paróquia. E a gente sabe que são muitas, né, Padre? Principalmente os lotes. Então você que está aí do outro lado, que está nos vendo, empresário principalmente, né, que queira nos doar, pelo menos um, se cada empresário ajudasse com um só, nós já estamos muito felizes, né? A gente está correndo atrás das doações, mas a gente pede o seu apelo. Faça como essa nossa irmã que nos doou um notebook, nos ajude a comprar esses termômetros para que nós possamos receber bem os nossos irmãos a partir deste próximo domingo. Desde já, nós agradecemos a participação de todos. Muito bem, nós também que agradecemos mais uma vez a todos vocês. E bom uso. Nada. Vamos agora então colocar nas mãos de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Santa Luzia, todos aqueles pedidos que você, meu irmão, minha irmã internauta, colocou aí em nossas redes sociais e também aqueles que você traz no coração, e vamos pedir para que Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência e Santa Luzia levem todos esses pedidos e agradecimentos até o coração de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, rogai por nós e providenciai. Santa Luzia, rogai por nós. São Carlos Luanga e seus 21 companheiros, rogai por nós. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. Vamos agora fazer a nossa consagração à nossa mãezinha querida, cantando. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como quis a propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Luzia, rogai por nós. Então agora o padre vai dar a bênção da água e depois a bênção da saúde. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as faltas, e vos darei um coração novo, diz o Senhor. Ezequiel 36, 25, 26. Bendito seja o Senhor, fonte de vida e de salvação. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água para que nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com coração puro e receber a vossa salvação, e que ela recorde a água de nosso batismo
como fonte que jorra para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora nós vamos dar a bênção da saúde, e que esta bênção da saúde chegue até você, meu irmão, minha irmã, que se encontra enfermo, uma enfermidade física ou espiritual. Também que esta bênção chegue até os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, enfim, todos aqueles que exercem o papel do bom samaritano, cuidando de todos aqueles e aquelas que estão feridos, machucados. Que Deus recompense o vosso trabalho generoso e valoroso para com o nosso semelhante, e que esta bênção chegue e permaneça também sobre estes medicamentos que você está colocando aí pertinho do seu celular, pertinho do seu computador, pertinho do seu televisor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, que curastes tantos enfermos, se for da vontade do Pai, restituí a saúde aos nossos irmãos que padecem. Senhor, tende piedade de nossos doentes. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, de São José, Padroeiro Universal da Família, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, Santo Antônio Maria Zacaria, que era médico, São Carlos Luanga e seus 21 companheiros mártires, Santa Josefina Baquita, de vossos santos e santas, fazei descer e permanecer sobre todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fazei descer e permanecer sobre estes medicamentos, e fazei descer sobre vossos filhos e filhas, principalmente aqueles que se encontram enfermos, e todos os que estão sofrendo vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja nossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Já é tempo de amar, de ver a fé crescer e deixar brotar a paz no coração. Todos querem ter amor, mas precisam descobrir que o amor está presente em cada irmão.